Existem inúmeras expressões populares que ouvimos por aí e que fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes, podemos repeti-las sem nem saber o real ou total significado delas. Mas mesmo dentre as mais difundidas e as que você está careca de saber, aposto que você não sabe a história por trás de como surgiram e de onde vêm tais frases, não é mesmo? Então cola aqui nesse vídeo para saber um pouco mais sobre esse tema tão interessante. Saudações para você, humano! Para quem não conhece o canal, este é a curiosidade que não matou o gato, onde trago um pouco de conhecimento útil e inútil baseado nas perguntas mais curiosas que rondam a nossa cabeça. Então já vai deixando aquele like e a sua inscrição no canal. E se você também é curioso, vem comigo descobrir hoje origens históricas de 10 expressões populares brasileiras. Cair a ficha. Essa expressão é usada quando queremos dizer que alguém finalmente entendeu ou percebeu algo. A origem dessa frase vem da maneira como as ligações telefônicas eram feitas antigamente. No final do século passado, caso se quisesse ligar de algum telefone público ou orelhão, era necessário depositar uma ficha. Assim, quando a ligação era completada, dava para se escutar o barulho da ficha caindo no aparelho. Ah, agora eu entendi! Do arco da velha. Inicialmente, essa expressão significava algo inverossímil, fantástico, incrível, mas hoje em dia é mais usada no sentido de dizer que algo é muito antigo, passado. Há duas teorias sobre a origem da sentença. A primeira delas menciona que a expressão original seria, na verdade, da arca da velha e não do arco. Isso porque no passado, senhoras já de idade teriam o hábito de armazenar coisas, objetos, alguns incríveis ou incrivelmente espantosos, dentro de seus baús, suas arcas. Daí vem aquele primeiro sentido. Entretanto, a segunda explicação remete a um sentido totalmente diferente. No século XIX, a expressão do arco da velha era usada para se referir ao arco-íris, supostamente devido à história bíblica de Noé, o qual criou uma arca para abrigar 2 animais de cada espécie da inundação que ocorreria. Então, após o dilúvio, Deus criou o arco-íris como símbolo de sua aliança reconciliadora com os humanos e da promessa de não enviar novamente uma catástrofe daquela magnitude. Assim, o arco-íris também era chamado de Arco da Aliança. Portanto, a frase do arco da velha remeteria a essa velha aliança forjada entre Deus e homem no Antigo Testamento. Gente, que rolê! Que viagem é essa, véi? Banho-maria. Cozinhar um alimento em banho-maria significa que a comida não ficará em contato direto com o fogo por ser posta em um recipiente dentro de outro, que contém água. É uma forma de cozimento mais lenta e é um método científico utilizado não só na culinária, mas também em laboratórios químicos e na indústria farmacêutica e cosmética, quando se quer aquecer mais uniformemente e lentamente uma substância líquida ou sólida. Essa expressão veio em homenagem à criadora desse método, Maria, a alquimista, também referida por muitos como Miriam, a irmã de Moisés, apesar de evidências apontarem hoje que as duas não são a mesma pessoa. Maria foi reconhecida na história como uma grande perita no campo da alquimia e a primeira mulher alquimista. Ela teria vivido no Egito e sido responsável pela invenção de alguns procedimentos e instrumentos importantes usados pela química, além do famoso banho-maria. Legal, não? Fazer uma vaquinha. A origem dessa frase é muito curiosa ao meu ver e tem a ver com o futebol. Sim! Quem já assistiu ao vídeo do canal sobre a origem do futebol, que está linkado no card aqui em cima, sabe que o profissionalismo não foi instaurado desde o início do esporte, ainda mais no Brasil. Então, boa parte das vezes, o apoio financeiro da torcida era fundamental para que times e clubes ainda permanecessem de pé. No início do século XX, o Clube de Regatas do Vasco da Gama era um dos poucos que conseguia ofertar algum tipo de pagamento a seus jogadores, mas mesmo assim as condições ainda eram precárias. Sabendo disso, os próprios torcedores iniciaram um movimento de arrecadação de fundos para agraciar os jogadores a cada vitória do time em suas partidas. Dessa forma, para simbolizar a soma do valor juntado por eles, os animais que representavam cada número no jogo do bicho eram utilizados para se referir ao prêmio.
Portanto, por exemplo, se fossem arrecadados 5.000 réis, os torcedores ofereceriam um cachorro ao time, pois o doguinho representava o número 5 no jogo, e assim por diante. Daí entra a nossa querida vaquinha. Caso os torcedores conseguissem juntar 25.000 réis, que era o valor máximo do jogo do bicho na época, diziam que haviam conseguido fazer uma vaca. A partir daí, com o passar do tempo, a expressão fazer uma vaquinha começou a ser empregada no sentido de um grupo de pessoas se unir para arrecadar dinheiro para fazer ou comprar algo. Custar os olhos da cara. Usamos esse termo para nos referir a algo que custa muito caro, e aparentemente a frase surgiu de um evento em que literalmente custou o olho de alguém. A versão mais conhecida é que o espanhol Diego de Almagro perdeu um de seus olhos ao tentar conquistar uma fortaleza do Império Inca no século XVI. Após o ocorrido, ao apresentar-se para o imperador Carlos I, afirmou que defender os interesses da coroa espanhola havia lhe custado um olho da cara. Tal feito de Diego e o preço que ele pagou, então, se espalharam até cair na boca do povo, onde a frase se popularizou. Fazer ouvidos de mercador. Essa frase é usada quando nos referimos a alguém que finge não ouvir o que se é dito, que se faz de surdo. Acredita-se que sua origem tem a ver com o comportamento dos mercadores no passado, que viajavam de lugar em lugar vendendo seus itens e simulavam surdez ou fingiam não entender e ficavam indiferentes caso clientes tentassem pechinchar, reclamar dos preços ou dos produtos. Há também a teoria de que a frase correta seria fazer ouvidos de marcador, referindo-se aos responsáveis pela marcação, com ferro quente, de negros escravizados antigamente. Nesse contexto, mesmo com os gritos de dor e clamores, os marcadores fingiam não escutar tais súplicas e prosseguiam até o final da ação. Entretanto, ao se achar a mesma expressão em outras línguas, como a castelhana e a italiana, dá-se a entender que não há muito embasamento para esse último significado, pois esses idiomas fazem referência à palavra mercador e não marcador. Tirar o cavalinho da chuva. A origem dessa expressão também é muito interessante. Antigamente, o cavalo era usado como o principal meio de transporte das pessoas, sendo muito prático e comum ter e andar de cavalo para ir a qualquer lugar. Quando um visitante chegava na casa de alguém e amarrava seu cavalo na frente da residência, isso era visto como um sinal de que a pessoa não iria demorar ali, e o contrário também é verdadeiro. Além disso, mesmo que se quisesse tirar o animal das condições do tempo aberto, guardar o cavalo no estábulo do anfitrião sem a aprovação deste antes era considerado uma falta de educação muito grande, e por isso também o cavalo era deixado na frente das moradias. Entretanto, caso o anfitrião quisesse que a visita ficasse mais tempo, ele sugeria que o cavalo fosse para um lugar mais protegido e, com isso, fosse tirado da chuva. Ou seja, ao falar para a pessoa tirar o cavalo da chuva, basicamente o dono da casa dizia para a visita desistir da ideia de ir embora tão rápido assim. Com o passar do tempo, a expressão começou a ser usada para quando queremos que alguém desista de fazer algo ou de um propósito qualquer, e a frase também ganhou um tom mais irônico. Tira o cavalinho da chuva. Chorar as pitangas. Essa frase significa se queixar, se lamuriar, reclamar de algo ou simplesmente chorar em excesso. Há duas teorias principais da procedência dessa expressão, ambas envolvendo a linguagem de povos indígenas e os portugueses. Em uma das explicações, a palavra em guarani pitang ou mitang, que significa menino, criança, é utilizada na mistura com o idioma luso. Portanto, chorar como pitang, aportuguesando depois como pitanga, seria na verdade chorar como uma criança, e com o passar do tempo, a palavra como teria sido suprimida no dito, ficando apenas chorar pitangas. Contudo, a explicação mais aceita seria que a expressão veio de uma variação da frase portuguesa chorar lágrimas de sangue, com a mistura do termo pitana ou pirang, que significa avermelhado, vermelho, em tupi, e era como esses indígenas se referiam à fruta, a pitanga. Assim, a alusão parte da ideia de que, quando a pessoa chora, fica com os olhos avermelhados, lembrando a cor da pitanga, ou que a pitanga lembra uma gota de sangue por seu formato redondo e sua cor.
Tá, mas por que as pitangas? Por que não poderia ser chorar-maçãs, por exemplo? Já que, pelo menos ao meu ver, a maçã é muito mais popular que a pitanga aqui no Brasil. Bom, provavelmente porque as pitangas são originárias daqui das terras tupiniquins e a maçã é asiática e foi introduzida posteriormente na história do Brasil, isto é, os indígenas daquela época ainda não haviam tido contato com o pseudofruto. Casa da Mãe Joana. Essa expressão popular remete a um ambiente sem regras, onde tudo é permitido, em que qualquer um pode entrar e fazer o que quiser. O dito tem sua origem na França do século XIV. Joana I era rainha de Nápoles, na Itália, porém fugiu para Avignon, na França, após ser acusada de participar da morte de seu marido. Enquanto vivia refugiada, ficou conhecida por regulamentar os bordéis da cidade, criando certas regras que acabavam por proteger as mulheres que trabalhavam lá. Em uma dessas normas, estabeleceu que todo bordel deveria ter uma porta, pela qual todos adentrariam no recinto, e então esses estabelecimentos ficaram conhecidos como Paço da Mãe Joana, ou seja, uma casa que estaria aberta para qualquer pessoa entrar. Com isso, a expressão chegou em Portugal e depois aqui no Brasil, onde a palavra paço foi substituída por casa e o termo caiu na boca do povo. De meia tigela. Essa expressão é usada no intuito de desqualificar alguém ou suas habilidades, classificando assim a pessoa ou seus serviços como de pouco valor, medíocre, mal feito, insignificante. Há quem diga que a expressão vem de acordo com os serviços realizados na época da monarquia portuguesa. O povo da corte que não habitava o palácio tinha suas porções de comida servidas de acordo com o manual da cozinha real, que estabelecia uma tigela inteira para as pessoas que prestavam um serviço de maior relevância ao rei, e meia tigela para quem fazia serviços não tão importantes assim. Há quem defenda, entretanto, que a frase tem origem no período de escravidão no Brasil. Os negros escravizados que trabalhavam nas minas de ouro tinham que cumprir determinadas metas para só então receberem uma tigela de comida. Quando os escravizados não conseguiam fazer as designações impostas, eram recompensados com meia tigela apenas, e aqueles que frequentemente não cumpriam essas metas ganhavam o apelido meia tigela. De acordo com essa segunda explicação, tal punição era comum não apenas aos que trabalhavam forçadamente nas minas de ouro, mas também na maioria das obrigações dos escravizados. Bem, humanos, essas foram as origens históricas de 10 expressões populares brasileiras. Com certeza esse vídeo vai ter uma parte 2, 3, porque tem várias outras frases que eu quero trazer aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, deem aquele like para incentivar o canal a trazer mais conteúdo e comentem qual história vocês acharam mais interessante. Compartilhem um vídeo com aquele coleguinha que de cultura mesmo só tem as bactérias do próprio corpo. Se inscreva no canal para mais curiosidades que não mataram o gato e que com certeza não matarão você também. Obrigada, de nada. Miau!